Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado. Entendi, ele foi para vocês, entendi. Achei que foi o contrário. Essas mulheres não estavam na cabeça delas, não passou em nenhum momento que o cara fosse um obcecado por guardar as coisas. Tivesse tudo guardado. Eu tenho uma ex-repórter que foi repórter dele. Ele teve uma agência de notícias há algum tempo. O cara tem tudo. Todos os funcionários trabalharam, a ficha de todo mundo. Então o cara guardou absolutamente tudo. Tanto que só uma atriz dessa que ele não tem mensagem antes de 2016, que é a Carol Portes, que foi a última que elas deixaram para chorar lá no UOL, né? Então elas não contavam isso, que o cara ia ter tanta prova. E elas não contavam também que ia aparecer um repórter que nem eu, que sou um puta marrento, que eu me senti enganado por essas mulheres, cara. Eu fui lá defender a Calabresa, cara. Eu acreditei nessas mulheres. E aí, de repente, eu descubro que isso é uma puta farsa. Eu falei, não, agora eu vou até o fim, vou infernizar isso aí, porque eu quero... Eu não suporto injustiça, e eu não suporto eu ser injusto. Então, eu me senti meio palhaço, sabe? Vou lá, faço 2 textos, 2 vídeos, falando que a Globo isso, que o Mellen aquilo, e de repente é tudo mentira, cara. E elas usando a imprensa para isso. E a sua matéria teve qual impacto quando a sua investigação tal, qual foi o impacto para o caso do Mellen na época? A primeira coisa que eu publico grande, no segundo semestre de 2021, eu lembro que eu faço um vídeo no UOL, já falando que eu me arrependia de ter feito os vídeos anteriores. Eu lembro desse vídeo. Eu já sabia que aquilo era uma besteira. Em junho de 2022, no ano passado, eu publico as mensagens da Calabresa. Aí deu uma explosão, todo mundo deu. No dia seguinte eu publico as da Verônica Debon, que tem aquela pornografia. Todo mundo deu. Depois começaram a voltar atrás. Tanto que tem 2 colunistas que eram do Universo, que quando eu solto uma matéria da Calabresa, que mostrava as mensagens, o emoji de berinjela, aquele frufru que ela fazia, a colunista do Universo faz um texto detonando a Calabresa. Que você deveria contar pra gente que você tinha intimidade com ele, que isso é um absurdo, não sei o quê. Passou 24 horas, a cabeça dela mudou. Aí ela começou a falar, eles começaram a especular dentro do UOL quem era a minha fonte, quem estava me passando as mensagens. Cara, a fonte é um segredo constitucional do jornalista. Você imagina colega seu especulando quem é a sua fonte. Não, porque foi o Mellen que passou. Eu falei, se o Mellen quisesse me passar, ele tinha passado em janeiro de 2021. E o advogado dele não quis. E aí eu vi que a coisa estava feia, né? Porque daí começou essa pressão e eles... Agora, nas últimas histórias que eu dei, essa do racismo, das outras mensagens, da atriz que chama... Ele está em Paris, essa Renata Ritt, e ela pede para ele trazer Victoria's Secrets para ela, que é lingerie. Então o título da minha matéria é assim: a atriz pediu lingerie e admitiu sexo consentido com Mellen. Essa mulherada extremista escrevia assim, não, mas Victoria's Secret pode ser creme de massagem. Fala, gente, que parte admite sexo consentido? Você entende? As pessoas passaram... Sabe zumbi? Quem é essa daí dessa mensagem? Renata Tá tentando negar o máximo que pode, não iam ceder, não ia largar o osso, não tá contra ele agora. Tá contra ele, é uma das 7. Mas você lê a peça de acusação dela, não tem acusação. É que elas pediram agora para depor de novo. Mas ela admite que foi consentido, então quando foi a acusação? Eu queria achar também, né? Não tem. Essa Débora Lano acusa ele. Até eu que não entendo porra nenhuma já fico indignado com um negócio desse. Tem uma outra, a Georgiana Góes, esqueci. Achei que era falar Jojo Todinho. Não, a menina fala que ela entrou num elevador um dia da Globo e quando fechou a porta, o Mellen olhou para ela e falou assim, sabia que esse aqui é o único elevador que não tem câmera? A partir desse dia eu passei a me esgueirar pelos cantos da Globo. O elevador tem um andar. E no dia que ela fala isso, ela fica mandando mensagem. Oi, vamos viajar? Depois, tem um dia que ela fala assim, tudo é má, né? Aquele casal, não sei o que, vai lá para as montanhas de Petrópolis. Você não quer ir com a gente? Quer dizer, é um casal, ela, e ela tá convidando o Mellen para ir. 3 dias depois ela ter sido esgueirada, porque ele falou que o elevador não tinha câmera, cara. Sabe, é um negócio tão absurdo. E aí, voltando ao erro da advogada. Essas mulheres, quando eu começo a soltar as mensagens, elas entraram em pânico. Porque elas não sabiam o relacionamento que as outras tinham com ele.
Você entendeu? Nunca advogado juntou as 8 e falou, fala aí, o que você tem com ele? Cadê as mensagens suas? Nada. Então, quando começou a soltar essas mensagens, elas começaram a bater cabeça entre elas. Falei, peraí, mas você pediu lingerie pro cara mesmo? Peraí, você convidou ele pra ir na montanha? Tem essas mensagens ela trocando entre elas? Tá tudo, entra no meu canal, tem tudo lá. Tem é baixaria, cara, é um negócio assustador. E assim, e elas querem manter o crime, que é isso. Para mim isso é crime de denunciação caluniosa. Todas elas tinham relação profissional com ele? Todas, diretas? Direto. Porque ele era o chefe do núcleo da Globo de humor, mas certo? ele não era diretor. Tinha a Maurício Farias, aquele Mauro Farias, tem gente acima dele. Ele só vai virar chefe do núcleo de humor em 2018. No dia que ele vira chefe, 5 dessas acusadoras mandam e-mail para ele. Parabéns, querido, agora que vai dar tudo certo entre a gente. Quando ele é denunciado pela Calabresa, 3 dessas 8 mandam um e-mail para ele, mandam mensagem para ele, falam assim, a gente está do seu lado, isso é uma mentira, isso vai acabar. A Debon fica... A Debon é mentirosa, né? Porque ela acaba tentando espionar ele. Mas as mulheres do lado dele, entende? É muito absurdo, velho. Isso aí ele comenta, né? Na entrevista do Cabrini, ele fala que algumas dessas mulheres ficaram depois, né? Que no início decidiram fazer parte, mudaram de ideia e ficaram do lado dele. A Verônica Debon é pior, porque ela já estava acusando ele, mas ela continua, eu tenho as mensagens dela, mais de 183 mensagens. O que você tem, amor? Você está angustiado, eu estou com o coração apertado, eu quero ficar aí com você, quero ajudar você, quer que eu durma aí hoje, não sei o quê. Essa é uma víbora, já. Ela gravou, mulher é serpente. ela gravou ele dentro da casa dele e passou uma parte desse trecho da gravação, segundo o Mellen, está na Piauí. Que não tem nada, na verdade. Mas ela ficava fazendo isso e ele acreditou nela e ele transformou ela na confidente dele. Então, o tempo todo, quem dava força para ele, quando ele é acusado, é a Verônica Debon. Por isso que ela sabia que a tal da Carol Portes, que ele não tinha mensagens dela antes de 2016. Porque ela ficou acompanhando tudo. Para pegar... Sabe, eu não consigo ver uma pessoa mais perversa que isso, né? Pra ver a fraqueza dele e usar... Ela queria ver o que tinha lá pra acusar. Só que ela era tão burra que ela não viu que ele tinha a mensagem dela também, né? Essas mulheres foram todas prejudicadas mesmo, assim, sei lá, profissionalmente? Tipo, porque eu entendi, a Calabresa teve o programa negado, teve o especial que ela não fez. Não por ele, né? Não por ele. Teve o programa lá que deu ruim e ela não foi, e aí ela juntou os casos e tal. Mas essas outras mulheres tiveram algum prejuízo em suas carreiras que elas associam ao Mellen? Todas falam que foram prejudicadas por ele, mas olha, entra no Wikipedia, coloca o nome delas e vê a biografia dessas mulheres. Eu falei no programa, são atrizes medianas, medíocres. Se você pegar a palavra medíocre, que significa isso daí, se fosse comparar com celebridade, famosos, para mim, essas mulheres são subcelebridades. Elas nunca brilharam em nada. Com exceção de uma, que é a Suzy Pires, essa é atriz, diretora, roteirista. As outras não são nada, gente. Fazia esse quadrinho ali no Zorra Total, sabe? Não escreve. O que a Calabresa fez? Fala uma coisa relevante que a Calabresa fez. O Furo MTV. Porque ela achava que era dela o programa, né? Furo MTV é um quadro do Saturday Night Live de 1970, cara. É esse que ela queria fazer com o Bento. Não é dela. E ela age o tempo todo como se o programa fosse dela, que é o meu programa. O Furo MTV tinha ela, o Adnet, o Bento e ainda entrou a... Qual é o nome da menina que tá lá apresentando Lady Night lá? O nome dela? Tata Werneck. Tata Werneck, eram eles, pô. Era um grupo bom. E era bom o programa, só não é deles. Não é? E aí ela vai lá na Globo e inventa essa história. O Paulo Vieira eu também não entendi, porque ele sabe que ela distratou ele. Ele falou, não quero o Paulo Vieira. Entende? E ela estava nessa depressão, só que a pessoa com depressão não fica às vezes amuada, começa a tratar os outros que nem cavalo.